Se alguém tivesse dito aos moradores de Lincoln que aquela manhã tranquila seria lembrada como o início de uma guerra que queimaria suas ruas por décadas, ninguém teria acreditado. O sol mal havia tocado os telhados quando um estampido de um cavalo vindo em disparada quebrou a quietude. O vento levantava poeira, e no meio dela, um jovem de rosto fino e olhar inquieto aparecia com a urgência de quem carregava o peso do mundo nas costas. Chamavam-no Billy, mas naquele dia a fronteira entre o garoto e o mito começaria a desaparecer. Ele puxou o cavalo até parar bruscamente perto do antigo depósito, saltou, agachou-se na sombra de um barril e ficou imóvel, respirando rápido. O peito subia e descia, como se dentro dele houvesse um animal tentando escapar. Seus dedos, sempre tão seguros com uma arma, tremiam levemente. Ele chutou essa fraqueza para longe. Não havia espaço para medo. Não naquele dia. Atrás dele, o eco dos tiros ainda parecia vibrar no ar. A morte de Tunstall fora o aviso de que os homens influentes do condado tinham declarado guerra. Eles achavam que podiam esmagar qualquer um que ousasse contestar suas regras. E Billy, com toda a sua impulsividade juvenil, sabia que não podia recuar. Tunstall fora o único homem que o tratara como alguém digno de confiança, e o mundo estava prestes a pagar por ter tirado isso dele. Um rangido interrompeu sua respiração contida. O depósito estava vazio, mas a porta dos fundos se abriu devagar, revelando Charlie Bowdre, o rosto tenso, a camisa suada. Billy, ele sussurrou olhando de um lado para o outro. Pensei que tinham te pegado. Vão ter que correr mais rápido, Billy respondeu forçando um sorriso que não alcançava os olhos. Charlie se aproximou. Eles mataram o velho sem hesitar. Não vão ter piedade de ninguém, nem de você. Eu sei, Billy disse, a voz firme, quase tranquila, mas por dentro queimava um furacão. Então a gente vai atrás deles primeiro. Charlie abriu a boca como se fosse dizer algo, mas não disse. Porque naquele momento todos sabiam que não adiantava tentar pará-lo. Billy já tinha feito sua escolha, não por glória, não por sangue, mas pela dor de perder a única figura paternal que tivera desde criança. Os dois homens subiram no sótão do depósito, onde os reguladores, aquele pequeno grupo que se levantaria contra os poderosos, estavam reunidos. O ambiente cheirava a madeira velha, suor e ansiedade. Quando Billy entrou, todos se viraram para ele. E, por um instante, o silêncio ficou tão pesado que parecia quase sólido. Dick Brewer estava sentado numa caixa afiando uma faca distraidamente. Quando levantou o rosto, seus olhos se encontraram com o de Billy, e ambos sabiam que nada seria igual dali em diante. Sabemos onde eles estão, mas não temos homens suficientes. Billy deu um meio sorriso, aquele sorriso impossível de decifrar. Meio ousadia, meio dor. Não precisamos de muitos. Só precisamos estar dispostos. Todos o olhavam, não como se olham para um garoto, mas para alguém que carrega fogo no peito. Foi ali, naquele sótão apertado e quente, que a primeira decisão da guerra nasceu. Uma decisão feita de raiva, injustiça e vingança, mas também de lealdade e amor por um homem que acreditara neles quando mais ninguém acreditou. Horas depois, já montados e cavalgando pela vastidão silenciosa, o grupo avançava como uma sombra cortando as planícies. O vento batia no rosto de Billy, trazendo consigo o cheiro de poeira e perigo. Cada passo do cavalo parecia ecoar na alma dele. Parte do coração dele dizia que aquela jornada o levaria a um ponto sem volta, mas outra parte, a parte que ardia, lhe dizia que não voltar não era um problema. Atravessavam vales secos, cercados de arbustos espinhosos que arranhavam suas botas e calças. A paisagem parecia tão dura quanto o destino que os esperava. O céu azul sem nuvens contrastava com o clima tenso entre os homens. Ninguém falava, mas todos sabiam que estavam prestes a enfrentar algo maior do que uma simples disputa local. Era uma luta contra um sistema inteiro. Uma luta que decidiria quem eles eram. Depois de horas cavalgando, Brewer ergueu a mão, fazendo todos pararem. O som de vozes ecoava ao longe, falas abafadas, risadas que feriram Billy mais do que qualquer bala. Ele desceu do cavalo silenciosamente, aproximando-se rastejando até a beira de um pequeno morro. Seus olhos captaram 3 homens armados, sentados ao redor de uma fogueira improvisada. Eles conversavam como se o mundo fosse deles, como se a morte de Tunstall fosse apenas mais um acontecimento banal.
Billy engoliu seco. A raiva era um animal vivo dentro dele. Cada risada dos homens parecia um estalo de uma corda que se partia dentro do seu peito. Ele puxou sua arma lentamente, suas mãos firmes agora. De pouco, os outros reguladores se posicionaram ao redor, como lobos cercando uma presa. Brewer se aproximou de Billy e murmurou: "Fazemos isso rápido, sem sofrimento desnecessário." Billy assentiu, mas seus olhos não exibiam misericórdia. Com um sinal de Brewer, tudo começou. Os reguladores surgiram entre os arbustos como sombras surgindo do nada. Os 3 homens mal tiveram tempo de pegar suas armas. O primeiro caiu com um tiro no ombro tentando se arrastar para a espingarda. O segundo gritou um palavrão antes de sacar o revólver, mas Billy já estava ali, o olhar frio, o dedo firme. O terceiro correu para trás do cavalo tentando fugir pela ravina. Billy disparou 2 vezes, acertando a terra perto dos pés dele. O homem congelou, tremendo. Billy caminhou lentamente até ele. Cada passo parecia um golpe contra o chão seco. O homem levantou as mãos, o rosto sujo de lágrimas e poeira. Por favor, garoto, eu só obedeci ordens." Billy parou a poucos centímetros dele. Seus olhos jovens, mas carregados de dor, fitaram o homem com uma intensidade que o fez tremer ainda mais. "Todo mundo sempre obedece ordens", Billy sussurrou, "até o momento em que escolhe não obedecer." O homem abriu a boca para responder, mas Billy já estava se afastando. Não queria atirar num homem ajoelhado, não por piedade, mas porque aquele momento não traria Tunstall de volta. Com os inimigos neutralizados, o grupo se recompôs. Era apenas o começo. Um começo sangrento, confuso, mas necessário aos olhos deles. Eles sabiam que os poderosos não iam recuar facilmente. E, de fato, não recuaram. Nos dias seguintes, o condado virou um campo de pólvora prestes a explodir. Gangues aliadas aos grandes fazendeiros patrulhavam as estradas, e qualquer homem que ousasse apoiar os reguladores passava a ser alvo. As janelas das casas permaneciam fechadas, as famílias se calavam, e até os cães latiam menos, como se sentissem que no ar corria algo mais perigoso que o vento seco. Billy passou a dormir pouco e comer menos ainda. A guerra o consumia, mas alimentava um propósito. Ele não lutava apenas por Tunstall, mas por todos aqueles que, como ele, eram esmagados pelo sistema. Cada injustiça que presenciara desde criança reacendia sua fúria. Quem o via de fora pensava que era pura rebeldia juvenil, mas por dentro a verdade era outra. Era a revolta de um menino que aprendera cedo que o mundo raramente era justo com os pequenos. Uma noite, o grupo se abrigou numa cabana abandonada. O vento uivava lá fora, e as sombras dançavam na luz fraca. Charlie olhava para Billy com preocupação. "Você não dorme mais?" Billy sorriu de canto. "O mundo não dorme quando está contra você." "Não é isso", insistiu Charlie. "Você carrega coisas demais. Não precisa enfrentar tudo sozinho." Billy desviou o olhar para as chamas. Elas tremitavam como se respondessem algo que só ele entendia. "Eu enfrento sozinho desde que me entendo por gente." O silêncio pesou. Não era uma frase dita por bravura. Era um fato triste. Dias depois, chegaram informações de que um grupo maior de inimigos estava acampado perto de Arroio Seco. Dessa vez eram muitos. Homens experientes, acostumados à violência. Brewer hesitou. Charlie hesitou. Mas Billy não. "Eles querem terminar o que começaram. Então, vamos terminar antes deles." O ataque foi ousado, quase suicida. Eles atacaram ao amanhecer, quando a luz ainda confundia as sombras. A poeira levantada pelos cavalos misturou-se aos primeiros tiros. Os homens inimigos correram para pegar armas, gritando ordens confusas. Billy avançava como se tivesse nascido naquele caos. Rápido, instintivo, preciso. Cada bala disparada parecia guiada por sua convicção ardente. Um inimigo o mirou atrás de uma carroça. Billy se jogou no chão, rolou, levantou e disparou ao mesmo tempo. A cena era tão rápida, tão fluida, que aqueles que viram contaram a história por anos. Mas a guerra cobra seu preço. 2 reguladores caíram naquele confronto. E quando a poeira baixou, o silêncio veio forte. Um silêncio que anunciava perdas irreparáveis. Billy ficou ajoelhado perto do corpo de um dos companheiros. Era jovem, muito jovem. Olhos ainda abertos, como se esperasse uma explicação que o mundo jamais daria. Brewer colocou a mão no ombro de Billy, mas ele não reagiu. Aquele momento pesou nele como um golpe invisível.
Eles morreram por causa dessa guerra, murmurou Billy. Eles morreram por escolha, mas Brewer só parecia uma tentativa de consolo do que uma verdade firme. Billy fechou os olhos do companheiro com cuidado. Eu juro, não vai ser em vão. E aquele juramento, feito com voz rouca e alma dilacerada, ecoou pelo resto da guerra, até muito depois. A guerra de Lincoln County só cresceu. As tensões escalaram, as emboscadas se tornaram mais frequentes. Billy ganhou fama que ele nunca buscou, como o pistoleiro jovem, rápido e impossível de capturar. Mas fama não trazia paz, trazia mais inimigos. Certa noite, exausto, Billy sentou sozinho perto de um riacho. A água corria como se carregasse segredos. Ele mergulhou as mãos nela, deixando o frio subir pelos braços. Pensou em sua mãe, na doçura com que tentava protegê-lo do mundo. Pensou no menino que fora. Um menino que talvez gostasse de estudar, ou de tocar violão, ou simplesmente de viver sem medo. Mas aquele menino se perdeu no tempo. Ele suspirou. Se minha mãe estivesse aqui, diria que ainda posso mudar. Uma voz suave respondeu atrás dele. Você ainda pode. Billy virou-se. Era uma jovem mexicana que vivia na região. Ele a vira algumas vezes durante a guerra, sempre ajudando os feridos, sempre com um sorriso triste. O nome dela era Isabela. Você acha que posso voltar atrás? Perguntou ele. Voltar atrás não, mas pode escolher para onde está indo. Billy riu sem humor. E você acha que eu tenho escolha? Ela olhou diretamente nos olhos dele, um olhar firme, profundo, que o desarmou mais do que qualquer arma. Sempre há escolha, até quando parece não haver. Billy observou-a. Pela primeira vez em muito tempo sentiu algo amolecer dentro dele. Algo humano. Mas a guerra não perdoa momentos de humanidade. Dias depois, informações chegaram de que um grupo de Billy seria cercado em Lincoln. Eles correram para se preparar, mas quando tudo começou, já era tarde demais.